foi bom ou poderia ser melhorzinho? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, para o fã de esporte. Foi bom e poderia ser melhor. As duas coisas, né, Edu? Porque o resultado foi importantíssimo. Por questões de cartões amarelos, o Flamengo é o líder do grupo, isso é importante. Fazer o 2-0, né, o mesmo placar que o Chelsea aplicou no Los Angeles, né, foi fundamental para o Flamengo. O primeiro tempo muito bom, né, organizado. Um segundo tempo cai um pouco o ritmo, o Esperance ele começa a sair mais para o jogo, a incomodar um pouco o Flamengo, mas rapidamente o Filipe Luís faz mudanças, tem muitas opções, né? Olha para o banco, puxa jogadores com mais condição física, né? Naquele momento ali para igualar, para ter intensidade no jogo. Aí o Flamengo volta para o jogo novamente, tem outras chances e o Luiz Araújo, que vive um grande momento, né? No momento que ele sai da esquerda e vai para a direita, e aí no passe do Jorginho, que estreou muito bem, né, Edu? Surpreendente para mim, é um cara experiente, é um baita de um jogador, tem um currículo internacional, mas primeiro jogo, já soltinho, já comandando, orientando. Gostei do Jorginho, mas gostei mais ainda do Luiz Araújo. E aí o gol do Luiz Araújo que a gente vai ver aí de novo o gol do Arrascaeta, o primeiro, né? O Luiz Araújo foi muito bem na assistência e faz o segundo gol. Até achei que ele seria escolhido o melhor jogador da partida. E era um momento em que o Esperance estava em cima, né? Levou até algum perigo para o gol do Rossi, e o passe do Jorginho realmente é espetacular para encontrar ali o Luiz Araújo, que traz para o pé esquerdo e manda na bochecha da rede para fazer o segundo do Mengão, 2-0. Se você fosse votar no melhor da partida, seria o Arrascaeta, como realmente ganhou, ou o Luiz Araújo? Você sabe que eu sou fã do Arrascaeta, ele é um jogador decisivo, importantíssimo, mas o Luiz Araújo deu assistência para o gol do Arrascaeta, faz o segundo gol e é um jogador que está sendo aquele coringa do Filipe Luís. Você vê que ele começa o jogo jogando pelo lado esquerdo, porque o Gerson ocupou mais o lado direito, o Arrascaeta mais centralizado, com o Pedro na frente. Mas quando o Filipe Luís faz as mudanças, sai o Gerson do jogo, ele é que vai para o lado direito, né? O Bruno Henrique faz mais o lado esquerdo, o Plata fica mais centralizado, depois ele faz outras mudanças que mexe de novo nessa estrutura, mas o Luiz Araújo, ele vai pela esquerda, ele vai pela direita, às vezes ele vai centralizado e tem sido um cara que está correspondendo. E no jogo, para mim, também sem a bola, ele contribui, volta, marca, ajuda. Quando o time está precisando daquele help ali, ele é o cara que tem uma condição física para voltar, ajudar. Então, para mim, foi o melhor em campo do Flamengo. Muito bem, números da partida para você aqui no Sport Center. Vamos às estatísticas de Flamengo 2, Esperance 0, jogo na Filadélfia. A posse de bola a gente vê aí muito maior do Flamengo, né? Quase 70%. Aproveitamento de passes 92% contra 80% do time tunisiano. 22 ações na área rival contra 13 do Esperance. Finalizações 11, 4 no alvo e contra 6 e 2 no alvo do Esperance. Grandes chances, 2 do Mengão, nenhuma do Esperance. Duelos vencidos 62 contra 43. Vamos para Filadélfia, vamos ampliar aqui a nossa conversa agora com Pedro Ivo Almeida, que acompanhou o jogo em loco, pode falar um pouco do ambiente também. Mas eu queria te falar, Pedro, a gente sabe que o Filipe Luís poupou, por exemplo, o Alexandro, pensando ali numa preservação física, até o Plata, que entrou no segundo tempo, né, que vem voltando de contusão. O que você está imaginando para o jogo contra o Chelsea? Muitas mudanças, porque, por exemplo, Wesley, jogador de seleção brasileira, ficou no banco. O Varela entrou bem no jogo, uma boa opção. Quer dizer, o que você está imaginando? É um time muito parecido com o que foi a campo hoje ou teremos mudanças, na sua opinião, Pedro? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um abração aí pra você, um abraço pro Zinho, o fã do esporte ligado aqui com a gente
Já entrando madrugada aí no Brasil, agora é madrugada aqui também, 00:06, horário local aqui na Filadélfia, 1:06 aí em Brasília. Eu estou imaginando que o Felipe Luiz vai mexer pouco na estrutura do time, especialmente um setor central ali, como aquele meio de campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Gerson, ora abre na linha de 4 ali pela direita, né? Luiz Araújo baixa numa linha de 4 ali pela esquerda para marcação. Acho que vai se mexer muito pouco. Minha dúvida é sobre o comando de ataque, se segura o Pedro por ali, se talvez tenha o Bruno com uma opção um pouco mais móvel pelo desenho também que deve encontrar do adversário, mas eu gostei, eu tô com o Zio, acho que foi bom, poderia ser melhor, mas acho que foi bom. Então a estrutura de time, que eu acho que funcionou sim, porque você começa o jogo acelerando para pressionar, para ter a bola, para quase 80% de bola, construir e fazer um gol. Bom, você escolhe reduzir, mas controlar a bola no primeiro tempo e não ter sustos. Bom também. Sofre um pouco, é bem verdade, no segundo tempo, quando o adversário também começa a corrigir a marcação ali dos corredores, o Varela não começa a subir tanto, mas depois, quando parece que o Flamengo quis acelerar, passou a quinta marcha, qualidade, Jorginho, muito bem, para mim esse sim, o melhor. Você estava perguntando aí pro Zinho quem foi o melhor em campo. Para mim esse sim, Jorginho, o grande destaque do Flamengo, porque fez o time jogar a todo momento, o tempo inteiro no campo, oferecendo apoio, oferecendo linha de passe, fazendo o time andar para frente, conduzindo o time com bons passes rápidos. Essa estrutura funcionou. O Flamengo construiu uma vitória para mim aqui, tirando o início do segundo tempo, sem sustos, ele controla. O Felipe bate muito nessa tecla, ele queria um time controlando o jogo. Um time que quando reduzisse o ritmo ali, talvez ele depois do primeiro gol, não ficasse cedendo tantas chances. No primeiro tempo foi assim, ele controlou, bola no pé, ele tirou a velocidade do jogo, ele não fez com que o Esperança chegasse. Tem que corrigir aquele início do segundo tempo, acho que talvez a mudança poderia ter acontecido antes para colocar homens de velocidade, entender ali o que aconteceu para reagir um pouco mais rápido, mas depois algumas trocas, o Flamengo construiu 2-0, depois não passou mais sufoco. Funciona para mim a estrutura do Flamengo, a gente fica com essa coisa do poderia ser mais, porque deve entrar em algum momento ali, talvez no empate com o Chelsea. Será que tem condição em saldo de gols, em cartões, esses critérios de desempate? Então fica uma lamentação, se é que podemos dizer assim, do que poderia ter sido mais bem construído, mas não, acho que para uma estreia de um Mundial, Copa do Mundo é assim, o Zinho sabe muito bem, Mundial de Clubes também, tem gente com muita qualidade que não consegue construir um resultado na estreia. O Flamengo tinha essa ansiedade, tinha esse nervosismo, tinha essa preocupação, construiu a vitória, fez um gol, fez o segundo, passa um pouco, tira esse peso da estreia, todo mundo já em campo, todo mundo já vivendo o Mundial, então acho que o saldo é muito positivo por aqui. Em estrutura de time também, acho que os jogadores também aprovaram nas poucas entrevistas que já deu para a gente acompanhar, ler, ouvir aqui nesse meio intervalo, né, do jogo até o Sport Center. Acho que o saldo é positivo, não tem muito a mudar na estrutura não, Edu. Acredito que essa posse de bola que o Flamengo teve no jogo de hoje muito maior, ela já não vai acontecer. Sim. Acho que vai dividir muito. O Flamengo tem essa característica de ter a bola, mas a gente olha para o elenco do Chelsea, também tem jogadores com essa qualidade. Mas assim, olhando esse jogo do Chelsea contra o Los Angeles, me faz acreditar que o Flamengo dá para encarar. Tem elenco, tem time para tentar surpreender o Chelsea, tem essa ligeira vantagem, vamos dizer assim, de estar na liderança nesse momento. O Chelsea vai ter que sair mais para o jogo, e isso é bom também para o Flamengo, né? Quando você tem que só você propor o jogo, o time fica ali fechadinho, é difícil de entrar, é difícil você encontrar o espaço, tinha ansiedade da estreia, passou isso tudo. Agora você joga contra um gigante que tem a responsabilidade de jogar, de sair para o jogo, de te atacar também. E eu acho que o Flamengo está bem preparado para um duelo como esse. Esse jogo sexta-feira, 3 da tarde. Ozinho, e você imagina mudanças no time? O Alexandro, por exemplo, poupado mais por questão física, você aposta que ele virá. O Flamengo tem o Ayrton Lucas, que jogou hoje, e ainda tem o Vinha no banco, né? Opção. O banco do Flamengo é muito bom, né? Hoje entra Bruno Henrique, olha, só de ponta ali. Aí o Plata também ajuda demais. O Plata é um cara que vai ser titular ao longo da temporada, fatalmente, né? Entrou bem o Plata também, né, Zinho? O que você imagina para esse jogo contra o Chelsea? O Pedro continua no comando de ataque, por exemplo? Tenho dúvidas pela questão física, para um jogo mais pesado, mais intenso. Se o Pedro começa jogando. Acho que ele não fez um bom jogo hoje, né? O Pedro é um cara que eu acho muito bom. Para mim é um centroavante nível de seleção, mas a gente vê que ele ainda não está no melhor dele. E o jogo vai ser mais pesado com essa marcação, com essa intensidade, com essa velocidade. O Felipe Luiz pode tentar surpreender, de repente começar até com o Plata, porque o Plata
entra no jogo para fazer essa função, mais do primeiro atacante, que não é a dele ficar ali de costas, ser o pivô, mas ele dá mobilidade. Ou o próprio Bruno Henrique ali. Acho que as laterais, se o Alexandre se recuperar, a parte aí das dores musculares, se ele se recuperar, deve voltar ao time. E eu acho, é uma opinião, não é uma informação, que o Wesley deve começar na lateral direita, porque ele vinha sendo titular, também é da seleção, o Varela é da seleção uruguaia também, mas acho que para esse jogo o Filipe Luís segurou mais ali essa lateral. Acredito que de repente o Wesley começa o jogo. Então eu já estou falando de 3 mudanças, né? Uhum. O líder do seu grupo é o Flamengo. Isso é o que interessa. O que interessa é que o Flamengo está na liderança do Super Mundial de Clubes, venceu, né? Convenceu tanto? Não convenceu tanto, mas não deixou também, né, o Esperance da Tunísia mostrar muita coisa. O Rossi, como sempre, foi fundamental. Na hora que dificultou, meu amigo, na hora que o Esperance teve alguma chance, o Rossi fez a defesa importantíssima. E, uma coisa tem que ser dita. Num Super Mundial de Clubes como esse, o que interessa numa estreia é vencer. O Flamengo venceu. Mas o domínio do Flamengo foi amplo, né? O jogo poderia ter um placar mais confortável. Esse roteiro já conhecemos, né? O Flamengo domina e não mata o jogo. Acho que esse foi o ponto negativo. Dominou amplamente, o adversário muito inferior. O Flamengo fez um primeiro tempo de total absoluta tranquilidade, mas acho que poderia ter vencido por uma margem maior de gols. Até do segundo tempo, quando mudou o comportamento, o Esperança saiu um pouco mais, subiu um pouco a marcação, conseguiu criar algum desconforto para o Flamengo, e aí foi quando surgiu o segundo gol, né? Quando o Luiz Araújo foi para o seu habitat, que é o lado direito, para poder puxar a bola para a perna esquerda e finalizar. Acho que o time finalizou muito pouco, por exemplo, no primeiro tempo, com todo aquele domínio, 72% de posse de bola. Houve um momento que a posse de bola, até apareceu aqui no telão, estava em 81%. Isso já caminhando para o final do primeiro tempo, 30 e poucos minutos. E só finalizou 7 vezes. Então acho que o Flamengo precisa finalizar mais, traduzir esse domínio em mais finalizações, em incomodar mais o adversário. Esse acho que foi o ponto negativo. O ponto positivo, além da vitória, foi que praticamente não correu riscos, né? O risco ali no segundo tempo, algum risco, é muito pequeno para 90 minutos, né? Acho que foi satisfatório, mas um pouco aquém. Acho que o Flamengo poderia fazer mais e poderia até buscar mais gols para ter uma vitória mais elástica e ter uma vantagem sobre o Chelsea, não nos cartões, mas sim no saldo de gols. Se o Flamengo consegue hoje uma vitória mais ampla e arranca o empate com o Chelsea, por exemplo, ele vai para a última rodada em vantagem, né? Jogar contra o Los Angeles FC e o Esperança será o adversário da equipe inglesa. Porque tem que pensar em todas as possibilidades, tem que pensar na classificação, mas tem que pensar também no que é possível fazer, o que de melhor é possível fazer. E acho também que o time pode se apresentar mais, pode jogar um futebol melhor. Foi uma partida aceitável, mas abaixo do que poderia ser pela superioridade, pelo volume de jogo, que poderia ser traduzido no número maior de gols. Mas aí tem que finalizar mais. Agora, gostei muito. Óbvio, o Luiz Araújo é até redundante falar, né? Ele é o cara que decide os jogos. Um gol e uma assistência. Muito bem também o Jorginho. Iniciou a jogada no primeiro gol, deu passe pro segundo gol, jogando mais à frente. O primeiro homem ali, o primeiro volante, acabou sendo, na maior parte do tempo, Pulga. No segundo tempo, até o Jorginho fez um pouco esse papel, mas na maior parte do tempo ele jogou um pouco mais à frente e funcionou muito bem porque participou dos 2 gols, né? Iniciando uma jogada e dando assistência para o segundo gol. Estreia muito convincente, um jogador muito acima da média que vai enriquecer muito esse time do Flamengo.